Esse é o meu, o seu, o nosso AlboCast. Tá vendo esse sorriso no meu rosto? É de felicidade extrema. Gente, eu tô muito chique. Não, sério. Cristiane Oliveira, nossa doutora maravilhosa, especialista em direito de família, mãe atípica, direito feminista, gente, perfeita. E não só isso, não só especialista num dos ramos que mais me chamou a atenção e que eu gosto de tanto trabalhar, mas escritora. Lançou essa beldade que é simplesmente um manual do casamento e do divórcio para mulheres. É de leitura fácil, de leitura leve, é simplesmente esclarecedor. E todo mundo, não só as mulheres, mas todo mundo tem que ter esse manual. Não só porque foi escrito por essa maravilhosa amiga, mas porque é de leitura muito clara. É muito difícil você encontrar esse tipo de conteúdo, e ainda mais com a finalidade que ele tem. Gente, são perguntas com respostas claras sobre a maioria, sobre o que nos assola no cotidiano. É simplesmente perfeito. Eu não consegui, Cristiane, não consegui encontrar um tema pra gente falar hoje. Não, tudo. Vai falar sobre todos os temas. Vamos falar sobre todos, não tem problema. Então vamos falar sobre todos. Olha, é um prazer estar aqui. Muito eu obrigada. Adorei o convite e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. A gente vai conversar muito, vai se divertir muito e os nossos ouvintes Com certeza. vão adorar. E vai ser um divisor de águas para muito, creio eu. Vamos falar então sobre... Vamos falar sobre um tema, eu acho que não polêmico, mas infelizmente ainda é a realidade de muitas mulheres, que é a questão da violência doméstica. Verdade. O que você pode dividir pra gente de caso que você já pegou, de orientação para mulheres vítimas de violência? Assim, a violência doméstica, eu também dedico um capítulo a falar sobre isso no livro. Assim, a questão da violência doméstica, o mais difícil, o mais necessário é primeiro você conscientizar a vítima de que a culpa não é dela. Por quê? Né? A gente vem, né, de uma sociedade machista, de uma sociedade patriarcal, onde quando sempre o relacionamento não dá certo, a mulher é que podia ter feito mais, a mulher é que não buscou mais, e a própria situação de violência, né? Ah, mas o que ela fez para merecer apanhar? O que ela fez para merecer ser agredida moralmente, né? O que desencadeou, né? Então, o principal ponto, né, para a gente conseguir é fazer com que essa mulher entenda de que ela está numa relação violenta, de que ela está num relacionamento tóxico, né, ou abusivo, e que isso não é responsabilidade dela. Tá? Da mesma forma que muitas vezes também não é uma responsabilidade só do homem. Por quê? Porque ele também foi criado para ser macho, foi criado para ser o provedor, né? Foi educado também de uma forma machista. É uma coisa muito estrutural também. Sim, é uma coisa muito estrutural. Então, a primeira coisa é essa, é você conscientizar. Por quê? Porque muitas vezes a mulher não consegue sair do ciclo. É isso que eu ia falar, porque o caso concreto é esse. Você conversa, você identifica que ela tá sofrendo, né, num relacionamento abusivo, e você pergunta, tá, mas o que a gente pode fazer pra te ajudar? Ah, não posso sair de casa, não tenho como voltar para eu sair da minha família, ninguém vai me apoiar, eu não tenho como me manter financeiramente, eu não tenho como cuidar das crianças, porque várias coisas assolam aquela mente, não só sobre ela, sobre o seu corpo e o seu relacionamento, mas também sobre os filhos. Como que ela vai sustentar os filhos? Porque ela acha que ela só tem aquilo ali, que ela não pode recomeçar, que ela não pode... Porque é isso, faz uma lavagem cerebral, né, de achar que nós não somos mais capazes de fazer nada quando a gente tem esse tipo de relacionamento. Exatamente isso, né? Porque você vem, aí ele vem, tem a agressão, que pode ser física, moral ou psicológica, ele se desculpa, ela aceita, vem a reconciliação, vem para a fase que a gente se chama, né, a fase da lua de mel. Né? E normalmente, muitas vezes nessa fase acaba ocorrendo uma nova gravidez. Verdade. Por quê? Porque eles estavam se separando, né? Então, naquela confusão, ela deixa de usar, né, o anticoncepcional, ou muitas vezes, infelizmente, ele acaba proibindo e ela acaba tendo que se sucumbir a essa proibição. E aí vem mais uma gravidez. E aí você passa aquele período todo, curte a gravidez, né? O bebê nasce. Porque um agressor não é agressor o tempo todo.
Exatamente. Tem lá seus pontos bons. O problema é quando os negativos... Porque nesse momento da reconciliação, ele volta a ser o namorado. Entendeu? Então, ele agrada, ele leva para fazer compras, ele reestrutura, compra móveis novos, televisão nova, entendeu? Se ele bebe, né, ou usa drogas, naquele período ele para, né? Então, você tem ali um novo quadro de mudança, porque é tudo que essa mulher quer também, que a gente quer que dê certo. Todo mundo quer que dê certo, independente se é homem ou mulher. Ninguém entra, né? Quando se entra de verdade num relacionamento, ninguém entra pensando em sair. Verdade. Então você vê, não, tudo aquilo passou, agora ele é outro, ele mudou, ele tá cuidando de mim, ele tá cuidando da família. Esse novo filho, muitas vezes, vem com aquela responsabilidade de salvar o relacionamento. Só que aí o tempo passa, né? E esses problemas, na verdade, eles foram varridos para debaixo do tapete. Porque ele não fez um tratamento psicológico, ela não fez um tratamento psicológico. Muitas vezes a situação financeira, ela não mudou, nem para melhor, nem para pior, é a mesma situação financeira. Então tudo isso começa a vir à tona de novo. E sabe o que é mais triste, Cristiane, que eu tô percebendo aqui? É que eu consigo pensar em tantos relacionamentos que estão no meu caminho, tantos que eu já vi, né, um tempo atrás, quanto que eu tenho presenciado, e isso é muito triste, gente. E o mais triste ainda são as pessoas que vão se identificar com isso em casa. Tipo, eu tenho esse tipo de relacionamento. Isso aconteceu comigo. Sim. E é muito, muito complicado a gente até falar, né, como mulher, falar sobre esse tipo de coisa, porque é a realidade, infelizmente. E a gente só tem que conversar com essas pessoas e oferecer não só o nosso ombro, mas uma assessoria, falar que ela não está sozinha, que eu acho isso muito importante também. É fundamental para esse tipo de situação. A gente sempre oferecer essa rede de apoio, né, que a gente estava falando mais cedo sobre rede. Eu acho que a rede de apoio para mulher vítima de violência, ela é muito importante e fundamental. Sim, porque ela precisa se sentir acolhida e não julgada. Sim. Porque o julgamento é muito grande, né? O julgamento, né? Quando ela fala que não pode, muitas vezes, retornar para o seio da família, é verdade. Né? E é uma coisa que a gente pede, é uma coisa que a gente vem divulgando e vem pedindo muito. Pais, aceitem suas filhas de volta, vivas, porque senão vocês podem, infelizmente, ter que recebê-las num caixão. Por quê? Porque esse ciclo, né, que a gente estava falando, a tendência dele é aumentar. Então, da outra vez que acabar essa lua de mel, aí seja porque a criança chora muito, seja porque a situação financeira fica mais difícil, porque você tem mais um filho, é mais uma boca, é mais uma escola, né? Tudo é motivo. Tudo é motivo. É mais um estresse no trabalho, né? É um outro dado importante, né? É mais um dia, às vezes, que o time dele ganha, que o time dele perde, né? Então, quando a gente volta, né, dessa lua de mel, a próxima agressão ela é mais violenta. E cada vez ela vai aumentando. Então, se era uma agressão verbal, ela pode chegar para uma agressão física. Ou se era simplesmente um xingamento, ele pode chegar a um xingamento maior. E aí, cada vez que esse ciclo roda, ele aumenta. E aí, qual é o perigo? A mulher acha que ela tem controle. Ela acha que ela conhece até onde ele vai. Mas muitas vezes extrapola. Muitas vezes ele mesmo não conhece o limite dele. O limite dele. E aí, em algum desses ciclos, pode sim, infelizmente, acontecer uma violência grave, né? Como a gente sabe que aconteceu com a Maria da Penha. Entendeu? Ou pode realmente acontecer de vir a óbito. Porque, né, o que acontece, né? Um dado importante, né, que a gente fala. Né? Na minha época, na faculdade, a gente estudava criminologia. Então, por exemplo, aquele caso que você vê que às vezes ele bebeu, usou drogas, e que no dia seguinte ele está lá chorando na delegacia arrependido, não é mentira. As pessoas julgam, mas não é mentira. Porque ele fez também no calor da emoção. Né? Não que isso é exima de culpa, porque infelizmente, ele estando arrependido ou não, aquela vida já foi tirada ou aquela mulher já foi lesionada de forma muito grave,
Mas aquele arrependimento, muitas vezes, ele é sim verdadeiro. Por quê? Porque é um descontrole de um ciclo que já vinha, onde ele também achava que ele tinha controle. Não, eu vou só bater, eu vou só dar um susto nela e acaba. Verdade. Então é muito, muito importante essa questão de tentar quebrar esse ciclo o mais rápido possível. Tentar quebrar essa barreira o mais rápido possível. Porque, infelizmente, a tendência das agressões é subir. Então, hoje, para as mulheres vítimas de violência doméstica, para aquelas que se submetem a relacionamentos abusivos e horríveis, a gente pode falar o que para elas? Qual é a palavra de força que você pode dar? Você não está sozinha. Se cure. Tenha a coragem de pedir ajuda, porque você não precisa e nem pode passar por isso sozinha. Ninguém consegue sair de um relacionamento abusivo sozinha. Você tem que ter um apoio. Pode ser um parente? Pode. Às vezes pode ser um vizinho? Pode. Às vezes pode ser um colega de trabalho. Porque muitas vezes, né, a gente tem a ideia errada de que essas mulheres não trabalham, mas muitas vezes elas trabalham. Tem toda uma vida financeira. E aí, muitas vezes sofrem a violência patrimonial. Por quê? Porque o salário delas é controlado por esse companheiro. Né? O cartão delas fica com ele, é ele que decide como se gasta. Então, muitas vezes, mesmo para essa mulher que trabalha, ela precisa retomar a independência financeira. E às vezes um amigo, um conhecido de trabalho, ou o próprio chefe pode ser a pessoa que vai dar essa ajuda, que vai dar esse apoio para que ela saia desse relacionamento. Porque o mais importante, ela tem que sair. Vai morar, às vezes, a gente sabe, em condições piores, porque muitas vezes ela tem que sair de casa porque ele não sai. Sim. Então, assim, ela vai ter que, muitas vezes, pagar um aluguel ou ficar um tempo na casa de um parente até que ela consiga se restabelecer, né? Mas nada vale a nossa vida, a nossa segurança. E, principalmente, se ela tem filhos, esse ambiente não está fazendo bem para os filhos. Não. Os filhos vão sofrer com a separação, a gente sabe. Mas eu sempre digo para elas o seguinte: o sofrimento da separação um dia acaba. Agora, o sofrimento de talvez perder sua mãe, deixar esse filho por aí, o sofrimento de viver aquela angústia, aquele medo, isso aí não acaba. Muito importante. Essa fala é muito importante. Você é muito importante aqui hoje. E eu tenho certeza que todo mundo que clicar nesse vídeo, ver ele até o final ou pegar as partes que mais gosta e compartilhar, vai trazer mudança e diferença na mente e na vida de várias outras pessoas. Porque aqui a gente está falando, tá com uma fala voltada para as mulheres, mas todo mundo tem que ouvir. Acho que é muito necessário todos ouvirem. Você que é filho, você que é marido, você que é esposa, eu acho muito necessária essa interação sobre esses assuntos, porque eu como filha, né, às vezes eu fico, eu não vivo um relacionamento, então eu não tenho que ficar sabendo sobre isso. Mas a minha mãe vive, a minha irmã vive, então assim, se eu puder levar essas palavras para elas, como forma de prevenção de um relacionamento desse tipo, ou até mesmo a minha mãe que já está casada há 20 anos vier a perceber esse tipo de comportamento do meu pai, ou enfim, eu acho que é muito importante que a gente venha se alimentar para poder ajudar as outras pessoas. Ou até mesmo quem não vive, mas às vezes eu relato para minha mãe, uma amiga dela vive, enfim, a gente não sabe, na verdade, ao certo quem são essas pessoas, mas, enfim, eu acho importante essa questão de nós falarmos sobre isso, porque muitas das vezes a gente tá ali no dia a dia com aquela pessoa, a pessoa passando por várias coisas, mas a gente não tira um tempo para conversar mais profundo, para poder, sabe, eu acho que essa interação é muito importante e você ter conteúdo para passar para outra pessoa também. Então, foi muito necessária essa nossa conversa. E falando sobre as separações, porque a separação ela gera preocupações com vários outros institutos. Não só o divórcio em si, mas a partilha dos bens, a guarda dos filhos, a convivência com os filhos, os alimentos, enfim, são vários institutos que a separação ela traz pra gente, várias preocupações. Tem casais que têm uma convivência um pouco melhor depois da separação, então consegue esse acordo verbal, consegue manter tudo às claras, tudo bem, né? Mas tem aqueles casais que não. E aí começa a batalha. É verdade, é verdade.
as batalhas. A gente costuma muito dizer que em vara de família não tem vencedor. Não tem perdedor. Né? Porque, na verdade, todo mundo sofre. Né? Porque quando você chega ao ponto de ter que ir a um juiz, a uma pessoa que nunca te viu, que nunca morou com você, que nunca entrou dentro da sua casa, para que ela regule como a sua família vai se comportar, como deve ser o relacionamento familiar, é porque realmente a coisa, né, já desandou, né? Realmente precisa de uma intervenção. Então, quando você chega a esse ponto, né, o que é necessário? A conscientização. Primeiro, conscientizar, não tem vencedor. Né? E às vezes as partes demoram um pouco mais. Às vezes você chega numa audiência, ali eles já começam a entender, né, que não são só direitos, são direitos e deveres. Né? Porque a primeira fala, não, eu quero meus direitos, mas e os deveres? Exatamente. Né? Como balancear isso? Então é muito importante. Às vezes um casal que você reúne no seu escritório, você não consegue fazer o acordo ali, mas depois de um tempo, né, nem sempre a morosidade do judiciário, né, é pro mal, né? Então às vezes você dá entrada no processo, você leva de 30 a 40 dias para que se marque uma audiência de conciliação, e às vezes nessa audiência esse casal consegue se entender, consegue vislumbrar alguma coisa, mas infelizmente nem tudo é assim. Nem tudo é assim. A gente tem a sentença, né, que nem sempre pacifica, né, mas ela decide, né? Mas assim, aquele padrão é necessário, às vezes é necessário que as partes passem por isso por um tempo. Né? E às vezes, aí, com o correr do tempo, com, né, o cumprimento daquela sentença, com o cumprimento daquela determinação, com o próprio refazimento da vida, né, de cada um. E refazer a vida não significa necessariamente você casar novamente, você ter um outro companheiro, mas Sim. significa você refazer a vida, você realmente virar aquela página, as coisas tendem a se assentar. Né? Exceto naqueles casos em que realmente há violência extrema, né? E muitas vezes o próprio agressor precisa de um tratamento e muitas vezes ele não quer, né? Ou muitas vezes ele demora anos e anos para entender. Aí são situações extremas. Mas o que eu sempre recomendo aos casais, inclusive aos casais que estão bem um com o outro, que têm bom relacionamento, né? Já que tem um bom relacionamento, você chegar num acordo, então vamos colocar esse acordo no papel. É importante. Porque hoje a gente tem um acordo, hoje a gente tá de boa, mas amanhã, quando eu, às vezes tem, porque ele pode estar de boa comigo, agora que a gente recém separou. Mas e quando eu arrumar meu novo relacionamento? Como é que vai ser esse comportamento? Ou quando ele arrumar um novo relacionamento? Eu não sei como é que minha cabeça vai ficar não, hein? Então, o ideal, eu sempre aconselho, estão de acordo? Vamos sentar, vamos conversar, a gente coloca termo, fica tudo no papel, tá ótimo. E não estão de acordo? Infelizmente, vamos entrar com o processo litigioso? Vamos. Mas com o tempo, a gente tende a baixar essa litigiosidade, né? A gente pede, eu sempre aconselho. Às vezes no início, às vezes no meio, que você tem também que sentir o momento do cliente. Eu sempre aconselho, façam um acompanhamento psicológico. É a melhor coisa, é o melhor presente que vocês podem dar para vocês mesmos. Porque para se entender, para se aceitar, e principalmente para você conseguir se conectar com o outro. Porque você precisa estar bem para se conectar com o outro. Porque marido, mulher é por um tempo, mas filho é para sempre. Filho não tem culpa, não tem responsabilidade por ter nascido. Então, muitas vezes, vocês vão ter, né, eu sempre falo para os casais, vocês vão ter que se relacionar para o resto das vidas. Então, vamos fazer isso de forma menos dolorosa. Esse filho vai casar, esse filho vai se formar, ou esse filho vai viajar. E são momentos em que o filho precisa do pai e da mãe juntos. E sem contar de que o tipo de relacionamento que eles têm vai ser o que o filho vai entender como um relacionamento válido. Ah, meu pai e minha mãe brigavam muito, então deve ser normal o casal brigar. E na verdade, você tem que pensar nisso também, né? De como que seu filho tá levando pra vida dele o relacionamento perfeito, ou o relacionamento que pra ele é viável, entendeu? Eu acho que isso é muito importante também. Mas que nem sempre acontece, nem todo mundo tá pensando dessa forma. Às vezes acha melhor aquele atrito ali, porque tem gente que gosta de implicar. Sim. Nossa, mãe do céu. Quando eu trabalhei com uma defensora que ela falava que muito
a audiência de conciliação era aquele encontro, né? Que as pessoas ajuizavam ações só para poder reencontrar o outro. E é muito engraçado como o ser humano se comporta nessas situações. Mas, enfim, seria cômico se não fosse tão trágico. É verdade, é verdade. Porque às vezes ali afloram as emoções que deveriam ter aflorado no consultório do psicólogo. O psicólogo, ele acaba sendo parceiro, né, com o advogado de família. Mas eu acho que a mediação veio muito para ajudar nisso. Né? Por quê? Porque a mediação, você tem a oportunidade de estar junto, tem a oportunidade de conversar, né? A mediação, na minha opinião, a extrajudicial, ou seja, aquela que a gente faz fora do fórum, é melhor, porque o casal tem mais oportunidade de fazer mais sessões, de se encontrar, de estar com aquele mediador, né? A mediação judicial, ela acaba sendo um pouco limitada, porque tem horário e tudo, mas é válido, porque às vezes você marca várias sessões, e às vezes na primeira sessão você não consegue, mas na segunda, na terceira, se consegue. Então, assim, eu acho que a gente instituir a mediação e instituir essas formas, né, preventivas são válidas, né? Porque qual até foi um pouco dessa ideia? Por que eu coloquei Manual do Casamento e do Divórcio? Por quê? Porque você precisa se educar antes de casar. Verdade. Você precisa saber quais as implicações, você precisa saber quais os regimes de bens, até para saber se é isso mesmo que você quer. E até para vocês terem uma conversa franca, né? Para que o casal tenha uma conversa franca. Então, o ideal, né? A gente não tem muito no Brasil, né? Essa cultura, né? Porque a gente sabe que o certo, quando um casal está namorando, um casal está num relacionamento, né, de noivado, que embora não seja um estado civil propriamente dito, mas assim como eles preparam o bolo, como preparam a valsa, como preparam o chá de bebê, como preparam o chá de panela, eles deviam sentar com um advogado para fazer esse aconselhamento, né, matrimonial. Para evitar isso, se evitaria muitas questões, se evitaria muitos desgastes, né, muitos divórcios e finais de união estável traumáticos. De verdade. Mas realmente é uma cultura que não pegou. Né? Não Então, pegou. o pessoal se junta e vamos ver o que vai dar. Ah, vai dar bom? Ótimo. Não deu? Paz e dinheiro para pagar um advogado. Mas as redes sociais estão aí para isso, né? A gente também faz esse trabalho, né, de estar postando, de estar conscientizando os casais, explicando o que é planejamento matrimonial, porque muitos casais também nem sabem. Eu falei com você hoje cedo, galera, vocês não têm ideia do Instagram da doutora Cristiane. É uma coisa linda, é um marketing perfeito e muito esclarecido também. Não só com a linguagem que você usou no manual, mas a linguagem como você coloca nas suas postagens é muito para as minhas vizinhas, é muito para minha família, porque como você mesmo falou, esse livro ele não é voltado para os advogados, porque os advogados já sabem dessas coisas, e sim para as pessoas que precisam de informação. E assim, eu achei uma linguagem maravilhosa, eu vou repetir 10 mil vezes se for necessário. Eu achei muito, muito, muito necessário. Porque os advogados, quando fazem um perfil profissional no Instagram, eles buscam muito essas linguagens mais jurídicas, que também não é errado, não é ruim. Mas assim, eu quero que outras pessoas leiam esse conteúdo e entendam. Eu não quero ter que ficar explicando. Eu vou indicar o teu Instagram para as minhas amigas, que não são dessa área, e elas vão falar assim, poxa, pessoal, não entendi nada. E eu não quero isso. Eu sei que elas não vão ter esse tipo de experiência no teu perfil. Eu acho muito importante e muito bacana. Então, parabéns. Parabéns não só pra você, mas pros profissionais que te acompanham também, que eu tenho certeza que aquele marketing ali é coisa de profissional. Não, com certeza. Até porque, gente, o advogado, a gente tem que delegar. Verdade. Né? Não dá pra fazer tudo, né? Então, assim, eu gosto. Eu mesmo escrevo os textos. Eu gosto de eu mesmo escrever para dar. Mas aí, a arte, né, o desenho, como é que vai ficar posicionado, a melhor hora de postar, tudo isso a gente realmente tem que ter uma ajuda no marketing, né? A gente sempre fala, não só aqui no podcast, mas nas nossas outras redes também, sobre essa questão, né?
essa ornamentação que tem por trás dos escritórios. E aqui na agência também, não só os outros projetos em outras áreas que a gente tem, como, por exemplo, o curso de inglês que a gente tem parceria, a TZ Viagens, que vai ter um polo aqui embaixo no Belfor Roxo, a gente também vai ter um projeto de preparação para a OAB aqui nas salas de cima. Aqui a gente não para. Não só essas coisas por fora, mas também aqui dentro do próprio direito, que tem a parte contábil, tem a parte de marketing também, tem a parte da FAP, que é uma empresa que a gente criou para poder trabalhar o RH das outras empresas, dos nossos clientes empresários. A gente trabalha, a FAP é uma ficha de avaliação interna, né, dos próprios funcionários, tem ouvidoria própria, é uma coisa de louco. Nossa. Só você parando pra gente conversar sobre isso. Mas é importante você trabalhar tudo. A gente aqui preza muito por isso, por englobar tudo. O cliente, então, quando vem, ele encontra aqui tudo que ele precisa. Então, isso é muito importante. E o marketing, ele é muito presente nas nossas vidas. Antes a gente achava que era só ter um letreiro bonito para poder chamar a atenção para o pessoal subir para o escritório, mas na verdade hoje em dia não é só isso. E eu acho muito bacana. Assim, é um pouco cansativo, né? Verdade. A gente brinca bastante que além de advogado tem que ser TikToker, mas é muito bacana o retorno que as pessoas dão nas nossas redes. E o que eu tenho para falar hoje comprem o livro. É perfeito, é maravilhoso. E eu tô muito grata, Cristiane, muito mesmo, porque a gente sabe como é que é a correria do dia a dia. Eu não sei se lá no seu escritório você faz audiências, mas é uma correria sempre. E você dedicar essa manhã hoje pra gente, sério, eu não tenho palavras para descrever. Muito obrigada mesmo. A gente se conhece há pouco tempo, né? Mas eu já sou uma grande admiradora e pode me chamar de amiga também. Não, com certeza. Eu adorei também, aceitei o convite logo, porque eu acho que isso também faz parte da função social da advogada. Sim. Né? A gente está aqui, a gente está batendo esse papo, e com esse papo importante, a gente está levando conhecimento, entendeu? Nesse momento, eu tenho certeza que a gente está empoderando mulheres, eu tenho certeza que a gente está fazendo homens refletirem, né, sobre os seus comportamentos, e isso não tem preço. Não tem preço. Né? Porque a gente ama, né, advogar, a gente vive da advocacia, é o nosso ganha-pão, mas não é só isso, né? Quando a gente tem uma Constituição que diz que o advogado é função essencial à justiça, eu estendo isso, sabe? É função essencial à justiça, é função essencial à vida, é função essencial ao ser humano. Porque sem direitos, você não é ninguém, você não conquista nada. Então, isso daqui também é parte da nossa profissão, sabe? É a gente dividir o nosso conhecimento, é a gente democratizar. Então, eu também agradeço o convite, adorei. Então, fiquem com as nossas palavras e olha que lindo.